A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, que faz parte do povo de Deus. Amém? A você que está me vendo agora, que não professa a minha fé, que essa palavra venha de encontro ao seu coração e que ela seja exatamente o que você precisa neste momento. Amados, estou aqui hoje em mais um vídeo compartilhando Deus, né? Depois de 2 semanas, né, nessa pausa, né, sem estar gravando esse vídeo, e eu creio, né, eu acredito realmente cada dia mais que Deus realmente ele tá no controle de tudo. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com você está em 2 Samuel, no capítulo 6, do versículo 1 ao 11, tá? Vamos ler. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois tropeçavam. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. E Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amados, para que você entenda, né, o contexto dessa passagem que eu li para você, eu vou estar falando para você rapidamente, né? Saul havia morrido e Davi, que já tinha sido ungido rei de Israel, foi aclamado nesse momento como rei de Jerusalém, né? Nesse momento Davi tomou posse, né, do trono. Então, por ordenança de Deus, ele foi para Hebrom, ficou ali um tempo. Depois desse tempo, por ordenança do Senhor, ele foi para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Davi sentiu desejo de trazer a presença de Deus, né, a arca do Senhor, para junto dele ali em Jerusalém, né? Porque nesse contexto, amados, a arca do Senhor, ela representava a presença de Deus. Então, o que eles acreditavam, eles criam realmente? Que onde a arca estivesse, a presença de Deus ali estaria também. Então, Davi foi até a casa de Abinadab, né? Ele reuniu ali toda uma estrutura, né? Ele reuniu 30.000 pessoas, né? E a Bíblia não diz que são só homens, então eu acredito que foram mulheres, né? Homens, crianças, e para fazerem ali aquela festa. Então a Davi ele formou toda uma estrutura, né? Ele trouxe um carro novo, né? Bois, né? E 30.000 pessoas ali para tocar, fazer festa, louvar o Senhor. Então a gente vê nessa passagem, a gente vê que Davi realmente ele não economizou, digamos assim, né? Davi, ele temia muito a Deus. Então, a presença de Deus na vida de Davi era a prioridade, era o principal. Quando a gente começa a entender, a acompanhar, né, a vida de Davi através da palavra de Deus, a gente vê que a presença de Deus na vida de Davi era a prioridade para ele. Então, a impressão que eu tenho é que nem ser rei de Jerusalém era importante, tão importante assim para Davi. Acho que eu entendo, né? Eu sinto isso, que a presença de Deus na vida de Davi bastava.
que ser rei para Davi era consequência de uma vida diária com Deus, né, amados? E isso também me ensina muito, né? É o zelo pela presença de Deus, né? Do que adianta toda uma estrutura? Do que adianta do que adianta você ter uma conta bancária alta? Do que adianta você ter uma boa casa? Do que adianta você ter um carro do ano? Se você não tem a presença de Deus. Então, quando realmente servimos a Deus, nós passamos a valorizar muito mais a presença de Deus do que as demais coisas, né? A palavra de Deus mesmo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Então, Davi entendia isso, né? Ele ansiava a presença de Deus, então ele criou toda aquela estrutura. Então ele foi até a casa de Abinadab e no caminho, no trajeto até indo para Jerusalém com a arca, aconteceu um imprevisto, amados, né? Aconteceu uma imprudência, aconteceu aquilo que Davi isso não estava nos planos de Davi, entende? Davi não tinha aquilo, não estava no roteiro de Davi, né? Então, o que eu entendo também nessa parte aí, né? Eu entendo que a presença de Deus, ela não pode ser carregada de qualquer maneira. Ela não pode estar em você de qualquer maneira. Você não tem que estar na presença de Deus de qualquer jeito, amados. Você tem que ter temor do Senhor no seu coração, de não carregar a presença de Deus de qualquer maneira, de não simplesmente entrar numa internet, gravar um vídeo. Amém? Gravar um vídeo sem realmente estar falando a verdade do seu coração, compartilhando exatamente a verdade de Deus na sua vida. Amados, só prioriza isso, só prioriza o zelo pela presença de Deus aquele que realmente entende a importância de ter a presença de Deus na sua vida. Então, amados, nessas 2 semanas que eu fiquei sem gravar vídeo, Deus, Ele tratou isso comigo. Ele tratou comigo que não é uma estrutura externa, não é um bom celular para gravar, uma boa câmera, não é um bom aparato, digamos assim. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso Deus não dá importância não, amados. Deus quer realmente que a gente compartilhe aquilo que realmente está dentro de nós, que é a presença dele. É a verdade que está dentro de nós. Então, eu tenho temor de Deus de jamais gravar um vídeo se realmente não for aquela verdade para mim naquele momento. Amém? A gente vê que Davi priorizava isso. Então, no trajeto para Jerusalém, Uzá estendeu a mão, tocou na presença de Deus indevidamente, amados. Quando a gente lê, a gente entende que não foi premeditado, que não foi com, digamos assim, com má intenção. Amém? Mas a gente vê que naquele momento, eu acho que aquela estrutura muito grande, muitas pessoas, fizeram com que naquele momento Davi se desviasse um pouco da presença de Deus, da forma correta de carregar a presença de Deus. Então, amados, quando nós nos desviamos da presença de Deus, o primeiro sinal que Deus nos dá é a tristeza, amados, no coração da gente. O temor de Deus provoca isso na gente. Deus fala conosco quando tem alguma coisa errada. Deus fala conosco quando nós não estamos carregando a presença dele de forma correta. Então, amados, é por isso que é importante uma vida diária com Deus. Porque se você não tem uma vida diária com Deus, Deus não tem como conversar com você. Deus não pode dizer para você, minha filha, meu filho, eu não estou agradando disso. Você não está pronta para compartilhar isso. E você não tem que se sentir indigno por causa disso. Você tem que se sentir privilegiado, porque você tem um Deus, você tem a intimidade de um Deus que no momento certo ele fala, olha, espera um pouco. Você vê nessa palavra, amados, que após Uzá ser morto, né, após Deus ter se irado contra a vida de Uzá naquele momento, Davi ele teve o temor de parar. Eu entendo, amados,
essa pausa de 3 meses que a arca foi deixada na casa de Obed-edom, eu entendo como uma pausa. A pausa não é a pausa de desistência, não. Não é a pausa de renúncia, não é a pausa que você diz eu desisto, não. É a pausa em Deus. É a pausa em obediência, a levar corretamente, com temor, com santidade, a palavra de Deus. Então, Deus falou, o Espírito Santo falou isso comigo. O Espírito Santo falou comigo 3 coisas através dessa palavra. A primeira é que a presença de Deus não pode ser carregada de qualquer maneira, amados. Existe a forma correta. Você tem que ter temor ao falar da palavra de Deus, temor ao gravar um vídeo falando da palavra de Deus. Temor, amados, em realmente ser testemunho da palavra de Deus aqui na terra para aqueles que não conhecem a Deus. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. O sal, amados, o sal, ele não é feito para temperar, entende? Porque se você faz, vamos supor, você faz uma comida, você coloca condimento, você coloca orégano, você coloca cebola, você coloca alho, amados. A comida está temperada, não tá? Mas se você não colocar o sal, aquele prato não vai ficar saboroso. E foi para isso que Deus nos chamou. O sal é a diferença, é aquela pitada diferente. É aquilo que faltava. Entende, amados, o que Deus está falando com você? Estou compartilhando o que Deus falou comigo. Ele disse, olha, você é sal. Eu quero que você faça diferença. Eu não quero que você compartilhe a minha presença de qualquer maneira. A gente tem que ter a humildade, amados, de compreender ao momento que Deus está querendo uma pausa de nós. Pausa não é renúncia, não é desistir da presença de Deus, de servir a Deus. A pausa, para mim, Deus falou comigo, a pausa que eu estou te dando é para aprendizado. Então, quando nós entendemos isso, quando nós obedecemos o que Deus está falando conosco, amados, Deus ele realmente ele vem realmente completar o que ele tem a fazer através de nós. Então Deus disse, olha, a minha presença não pode ser carregada de qualquer maneira. Eu até anotei aqui para mim não esquecer. A Bíblia diz que o que Deus quer não é muita gente, entende? A gente lê, a gente vê, havia muita gente, havia 30 mil pessoas, havia uma estrutura que Davi realmente colocou ali naquele propósito de levar a arca de Deus. E, amados, Deus agrada disso? Agrada. Deus agrada que você leve a palavra dele com excelência. Mas o que Deus mais quer, amados, é que você leve a presença dele do jeito que ele quer que você leve. Não do seu jeito, mas do jeito dele. Entende? O que Deus está falando com você foi o que Deus falou comigo. Amém? Então, a estrutura externa não é só o que Deus quer. Deus quer muito mais temor, santidade, verdade. E a terceira coisa que Deus falou comigo é sobre a pausa. Amados, a pausa, ela revela muitas coisas. A pausa revela o que não está bem em você e revela também as pessoas à sua volta. A pessoa vê você pausando, a pessoa diz, ela desistiu, ela está deprimida, ela não tem o que dizer, Deus não fala com ela, amados. Nesse momento, as pessoas se revelam. É na sua pausa, Deus trata você e trata aquele que está perto de você. Então, amados, a pausa, eu entendi a importância dessa pausa. Amém? Não é a pausa de desistir do ministério, desistir do que Deus mandou você fazer, não. É a pausa em obediência ao que Deus quer que você faça. Então é isso que eu quero que você leve hoje. Não entenda a sua pausa negativamente. Entenda como o cuidado de Deus na sua vida. Entenda como o tratar de Deus na sua vida. Amém? E eu creio que essa palavra falou com você. Eu sinto isso. E se essa palavra falou com você, que você compartilhe com outras pessoas, que você envie esse vídeo para outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, amados. Que você não desista, não entenda essa pausa como algo negativo. Entenda como o cuidado de Deus para a sua vida. Amém? Deus ama você. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja com você. Em nome de Jesus. Amém.